A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva. Estamos na lição de número 12 e iremos fazer o comentário expositivo desta lição. Lição essa que tem como título o Filho e o Espírito Santo. Mas antes de começarmos, nós te pedimos, deixa aqui a tua inscrição, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós postarmos mais vídeos. Aleluia, glória a Deus. Deixa aqui também teu comentário, a tua pergunta, a tua dúvida, e na medida do possível nós iremos respondê-lo. Agora vamos para o nosso comentário expositivo. O texto áureo da nossa lição, que nós já lemos, e gostaria de salientar mais uma vez, que nós aqui fazemos o comentário expositivo da lição. Então, não vou me ater a ler o que está na lição, porque senão o vídeo fica muito extenso, e para encurtarmos o vídeo, eu aplico somente o comentário de cada ponto, ou seja, texto áureo, verdade prática, tópico a tópico, subponto a subponto. Amém? Comentando assim o nosso texto áureo, que fala exatamente da concepção virginal de Maria, né, que ocorre de forma miraculosa. Vemos aí que foi uma forma milagrosa a concepção virginal de Maria. Aí, indo para a verdade prática, o que é que ela nos diz? E aqui eu separei três verdades, três afirmações que essa verdade prática, ela nos traz. Primeiro, o Filho de Deus, ao encarnar, não agiu de forma independente em sua missão terrena. Entendam bem, ele viveu e ministrou em plena comunhão com o Espírito Santo. Ele não teve apenas aqui na terra, em todo o seu ministério, sozinho. Não. Tudo que ele fez aqui, tudo que ele ministrou, tudo que ele viveu, ele fez também junto com o Espírito Santo. Então aí já vemos que teve uma ação do Espírito Santo junto com o Filho. Segunda afirmação a obra redentora é chamada de trinitária porque envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo em perfeita unidade. Glória a Deus. Terceira afirmação, uma distinção na obra da salvação. Entendam bem, o Pai é a fonte do envio. O Pai foi quem enviou. O Filho, ele cumpre a missão redentora por sua encarnação. O Filho, quando é encarnado, ele vem para cumprir a ação redentora. Esta foi a sua missão. E o Espírito Santo aplica e sustenta essa obra com poder no crente. Glória a Deus. Primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, melhor dizendo, vai falar sobre o Espírito e a concepção do Filho. E o primeiro subtópico vai dizer o seguinte: o anúncio do nascimento de Jesus. E aqui tem algumas questões para nós tratarmos. O nascimento de Jesus foi profetizado desde o jardim do Éden. Que referência temos isso? Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15. Já foi profetizado ali desde o jardim do Éden. Ou seja, lá no começo de toda a criação. Os profetas apontaram para esse dia. Os profetas também descrevem esse momento. E eu tenho aqui algumas referências, né? Algumas palavras chaves que impactou, que você vai logo saber que essas coisas já foi prenunciada, né? Predita desde antes. Escuta essa palavra. Conceberás e darás à luz a um filho. Aleluia. E chamarás pelo nome de Jesus. Será grande, será chamado
Filho do Deus Altíssimo. Isso aqui são palavras-chave de alguns versículos bíblicos que nos remete já no passado, lá atrás, que os profetas já prediziam a vinda do Messias. Aleluia, glória a Deus. O subponto 2 desse tópico primeiro, ele vai nos mostrar, vai nos dizer que o Espírito como agente da concepção, o Espírito Santo, ele foi o agente principal dessa concepção. E aqui eu também coloquei algumas verdades para que nós entendamos essa ação miraculosa, né, como o Espírito Santo como agente. Ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu diretamente nessa ação. O anjo explica a Maria. Entendam bem. O Espírito Santo não agiu primeiro e depois Maria começou a sentir sintomas. Eu não estou bem. Algo está diferente em mim. Aí ela falou para alguém disse, Maria, tu tens sintomas clássicos de gravidez. Não. O Espírito Santo, ele age de forma direta, porém o anjo explica a Maria. O anjo, ele vai dizer a Maria, ele vai preparar. Serás agraciada. Tu conceberás um filho. Até o nome o Espírito Santo diz qual será. O Espírito Santo, ele prepara anteriormente Maria, antes dessa concepção virginal. Garante nascer sem pecado. A participação ativa do Espírito no plano redentor. Aí deu para os irmãos entender como foi, né, essa ação. E existem algumas heresias sobre essa concepção. E eu quero destacar também algumas delas. Primeira, ebianismo negava o nascimento virginal, via Cristo como um homem comum, e o principal erro dessa heresia é negar a origem sobrenatural e divina da encarnação. Segunda heresia, destaquei 4. Adocentismo, que afirma que Jesus nasceu somente humano. Dizia que foi adotado como filho de Deus depois do batismo e que o Espírito não geraria a vida, apenas capacitaria um homem comum. Eles afirmavam que Jesus nasceu somente humano, não tinha deidade, não tinha divindade nenhuma, ele não era 100% homem, 100% Deus, ele apenas foi um homem comum. E também eles diziam que foi adotado, ou seja, que Jesus, ele se colocou ali como nós, filhos por adoção. Depois do momento do batismo, Deus adotou Jesus como filho por adoção. E que o Espírito Santo não geraria a vida, apenas capacitaria um homem comum, ou seja, Jesus, ele nasceu de forma natural e o Espírito Santo capacitou este homem comum. Erro principal dessa heresia, a ação eterna e a concepção miraculosa. Terceira heresia, docentismo. Jesus não tinha corpo humano real. Sua humanidade seria apenas aparência ou ilusão. Ou seja, para eles, para os docentistas, Jesus ele aparecia como uma imagem. Não aquela imagem desfocada, mas como uma imagem de homem, e homem com característica local, né, que os judeus tinham. Que a maioria dos judeus tinha uma característica física, visível, porém em uma imagem apenas. Não era humano. E o erro principal
dessa terceira heresia, que é o docentismo, era negar a encarnação real e a verdadeira humanidade de Cristo. Aleluia. Quarta heresia, o gnosticismo, considerava a matéria má e impura. Eles consideravam que a matéria de Jesus era má e impura, e rejeita que Deus pudesse nascer fisicamente de uma mulher. Ou seja, Jesus ele não podia ter uma deidade, Jesus ele não podia ser Deus, porque ele não poderia nascer fisicamente de uma mulher. Erro central desta heresia, que é contradizer o ensino bíblico da encarnação histórica de Jesus. Glória a Deus. O terceiro subponto do primeiro tópico é a pureza e a santidade do Filho, ou seja, de Jesus. O santo que de tiar de nascer. Lucas 1:35. Aí eu quero destacar essa palavra santo, né, que é concernente à pureza e à santidade do Filho. Santo. O que é santo? Que sentido tem essa palavra no sentido bíblico? Separado, consagrado, dedicado a Deus, puro, sem contaminação moral. Isso é Jesus Cristo, o santo absoluto e sem pecado. Este é o santo que de ti há de nascer. Foi isto que o anjo disse a Maria. Glória a Deus. Segundo tópico da nossa lição: Filho e a sua relação com o Espírito. Glória a Deus. Primeiro subponto: o Filho é o Verbo feito carne. E aqui eu destaquei 4 situações para nós entendermos aqui sobre o Verbo eterno, sobre o Verbo feito carne, o Verbo divino, o Verbo se faz carne, a união das duas naturezas. Então, como primeira tem o Verbo eterno. Não teve começo, já existia no princípio e não foi criado, mas sempre existiu com Deus. Ele é eterno. Antes do haja luz, ele já existia ali com Deus. Segundo, o Verbo e divino. O Verbo era Deus, possui mesma essência que Deus, compartilha glória, poder e natureza divina. Terceiro, o Verbo se fez carne, assumiu natureza humana, não apenas parecia humano, mas ele teve corpo, ele teve emoções, ele teve fome e ele teve limitações físicas. Aleluia! Glória a Deus! E quarto, união das duas naturezas divinas, totalmente Deus e totalmente humano. Uma só pessoa em duas naturezas. Base da doutrina da encarnação. Glória a Deus. Este é o Filho e a sua relação com o Espírito. Glória a Deus. Segundo ponto do segundo tópico, o Espírito capacita o Filho. O Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Somente como homem ungido pelo Espírito Santo. E eu quero fazer uma observação aqui. Olhem bem, o Espírito Santo não capacitou a Jesus como Deus. Não, viu? Não entendam dessa forma. O Espírito Santo ele não capacitou Jesus como Deus. Por quê? Pois como Deus, ele já tinha todo o poder. Ele capacita Jesus como um homem para o começo do seu ministério
terreno. O Espírito Santo capacita Jesus como homem, como matéria física, humanamente falando. Não como Deus, como deidade, ele já era detentor de todo o poder. Todo o poder que o Espírito Santo tem e que Deus Pai tem, o Deus Filho também era detentor. Terceiro subponto do segundo tópico, o Filho e o poder do Espírito. Base bíblica para isso. E aqui eu vou expor aos irmãos a base bíblica e o argumento teológico bíblico, para que nós entendamos da melhor forma possível o Filho e o poder do Espírito. A base bíblica, concebido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Espírito desceu no batismo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Conduzido para o deserto. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Expulsava demônios. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Tudo é referência bíblica, tudo é base bíblica que vai nos remeter a o Filho e o poder do Espírito Santo. Ou seja, tudo que Jesus fazia ali, tudo que foi acontecido com ele, concernente a essa base bíblica que eu acabei de falar, para os irmãos, essas referências bíblicas, corrobora com o que o Filho e o poder do Espírito Santo juntos operaram. Agora, argumento teológico bíblico para isso. Jesus é Deus, não precisava ser capacitado em sua divindade. Não. Quem precisava ser capacitado para o ministério terreno? A sua forma humana. A sua forma humana precisava ser preparado. E aí, quando ele é batizado, ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E ali é toda a... E o texto ele é claro e ele diz que Jesus ele não foi para o deserto. O texto diz, e foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Na encarnação, Jesus assume verdadeira humanidade. E também como homem, viveu dependendo do Espírito Santo. Tanto Jesus como nós, humanos, nós dependemos do Espírito Santo em nossas vidas. E não foi diferente com ele. No começo do seu ministério, ele teve toda uma preparação. Ele dependia ali do Espírito Santo. E o Espírito o capacitou em sua natureza humana. Lembrando bem, o Espírito não capacitou Jesus como Deus, mas sim como homem. Glória a Deus. Tópico 3 da nossa lição, a Trindade e a missão redentora. Glória a Jesus. Primeiro subponto vai falar sobre o Pai enviou, o Filho e o Espírito Santo. O envio do Filho. Vamos aqui destacar, vamos aqui deixar diferente o envio do Filho e o envio do Espírito. O envio do Filho revela ao Pai, e temos uma referência em João, capítulo 1, versículo 18. Cumprir a lei, Mateus 5, 17. Salvar o mundo, João 12, 47. E destruir as obras do diabo, primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 8. Agora, o envio do Espírito Santo. Convencer do pecado, João 16, 8. Regenerar, João 3, versículo 5 ao 8. Habitar no crente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E glorificar a Cristo, João 16, e o versículo 14.
Aqui nós vemos aqui os porquês do envio do Filho e do envio do Espírito Santo. Glória a Deus. Segundo subponto do terceiro tópico, vai falar sobre o Espírito revela e exalta o Filho. Revela o Filho. O Espírito Santo revela quem Cristo é de forma espiritual e transformadora. E como é que ele o exalta? O Espírito Santo não busca glória para si, mas glorifica a Cristo. Temos uma referência em João, capítulo 16, e o versículo 14. Glória a Deus. Vai anotando aí. São subsídios maravilhosos que vai agregar a sua lição. Glória a Deus. A fé e a submissão do crente. E aqui, para nós finalizarmos, vamos destacar sobre a submissão e a fé do crente, destacando a submissão submissa, né? Submissão do crente é a resposta, entendam, é a resposta voluntária de quem reconhece o senhorio de Cristo. É uma resposta voluntária para o mundo, de que você reconhece Cristo como o seu Senhor. Isso é submissão. Isso é submissão do crente. É de forma voluntária. Aqui do meu coração, eu reconheço que Cristo é o meu Senhor. Isso é submissão. E a fé do crente? É a confiança firme e perseverante em Deus e em suas promessas. É você confiar e perseverar firme nas promessas que Deus cumpriu para a sua vida. E uma dessas promessas, a principal, é a da vida eterna. A promessa principal que devemos crer e perseverar nela é na salvação, é na vida eterna, é na ação divina do Espírito Santo. É crer que o Espírito Santo mora dentro de ti, mora dentro de você. É crer na obra da regeneração, que você é uma pessoa transformada de dentro para fora. Você saber que verdadeiramente você foi transformado por dentro, seu interior. A regeneração, ela vem de dentro. A regeneração do crente, ela começa internamente. E internamente falando, é o Espírito Santo que mora, que habita dentro de você, que começa o plano regenerador em todo crente. Esta é a promessa de vida eterna e vida com abundância. Aleluia. Queridos irmãos, findamos aqui a lição de número 12. Espero que os irmãos tenham feito suas anotações. Deixa aqui, como eu já falei, o teu comentário, a tua dúvida, a tua pergunta. E tenhamos uma boa aula, seja ela no sábado à noite ou no domingo pela manhã. Agrega aí algumas coisas que você acha pertinente, que você acha que deva agregar e enriquecer a sua aula, que eu acredito que já está bem adiantada, se não já estiver pronta. E que tenhamos uma boa ministração da nossa aula, da lição de número 12, da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. E que Deus vos abençoe.